Bom dia, boa tarde ou boa noite. Cântico de Sião chegando na sua casa, chegando no seu lar, com mais uma palavra. Meus amados irmãos, eu recebi um vídeo, ok? Essa semana eu recebi um vídeo, certo? De uma irmã do Brasil, certo? E eu gostaria de compartilhar com vocês, amados, uma história que muito feia, sabe, amados? Muito feia, certo? Muito feia. Vocês sabem que Deus me usou na época dessa história, quando saiu, que foi sobre Flor de Lis, e eu simplesmente gostaria de compartilhar com vocês aqui essa história, porque quando Deus me usou, foi coisa tremenda. Deus me usou, está no canal aí o vídeo, e eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu ouvi, o que eu recebi. O vídeo está no link, tem um link lá, na qual está em todos os jornais. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês, certo? Compartilhar isso com vocês, porque realmente quando Deus me usou na época, muitas pessoas vieram contra mim e ficaram falando coisas, né, irmãos, que não deveria falar, né? E então eu quero dizer para vocês que eu recebi algo muito interessante sobre isso, e eu vou falar para vocês, ok? Diz assim, olhem: Flor de Lis promovia rituais secretos com nudez, sangue e sexo com menores, diz jornal. Jornal chamado Correio, ok, irmãos? Um jornal chamado Correio. E diz aqui para fazer assinatura, que diz assim: o que a Bahia quer saber. É o que está escrito aqui. Aí que vem, diz assim, ó: em momentos como o que vivemos, o jornalismo sério ganha ainda mais relevância e precisamos do outro para atravessar essa tempestade. Se puder, apoie nosso trabalho e assine no jornal Correio por apenas, aí diz lá o valor. Aí diz assim: a casa onde morava a deputada federal Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo era palco de rituais secretos que envolviam o uso de sangue, nudes e até mesmo sexo. Segundo o jornal Extra, essa rotina foi revelada à Polícia Civil do Rio de Janeiro por um homem que morou na residência durante 5 anos. A testemunha que foi ouvida no inquérito que apura a morte do pastor Anderson do Carmo afirmou considerar que participava de uma verdadeira seita e revelou que chegou a manter relações sexuais com a parlamentar. Flor de Lis é suspeita de ser a mandante da morte do marido. É o que eles dizem aqui, amados. E eu estou falando isso com vocês só porque Deus me revelou na época aqueles 3 espíritos malignos, ok? E muita gente veio contra mim. Então eu estou mostrando para vocês aqui agora o que veio à tona agora. E diz assim: o homem contou à polícia que conheceu Flor de Lis em 1995, quando participava de um grupo de orações no lote 15, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele afirma que a deputada o convidou a participar do grupo de orações em sua casa, à época no Rio Comprido, zona norte do Rio. Ele logo passou a também residir no local naquela época. O pastor Anderson também já integrava a família. Agora escutem só, irmãos, que coisa diabólica. Que coisa diabólica. Purificação com sexo. A testemunha contou aos investigadores que ao chegar na casa teve que fazer um ritual de purificação, sendo obrigado a ficar isolado em um quarto durante 7 dias. Nesse período tinha que vestir roupas brancas e alimentar-se apenas de arroz e legumes. Ele relatou que no período ficava com uma Bíblia rezando e recebia visitas de algumas pessoas da casa, considerada por ele um grupo mais seleto que participava de rituais secretos. O homem contou que em determinado dia, dentro do período de isolamento, Flor de Lis foi sozinha ao quarto onde ele estava e eles fizeram sexo. Segundo o homem, depois daquele dia, ele e a deputada transaram outras vezes. E ele diz que o declarante se recorda que aquilo lhe causou um efeito como se fosse mágico,
pois considerava que havia tido relações praticamente com um ser divino. Olha, irmãos, que coisa satânica, que coisa diabólica. Ele se considerava ter tido relações com o ser divino, pois era assim que Flor de Lis se apresentava. Diz trecho do depoimento. O antigo morador da casa de Flor de Lis não deixa claro se naquele momento já existia um envolvimento amoroso entre Anderson e a deputada. Ele cita que o pastor era uma espécie de guardião, era como se fosse um anjo, um guardião de Flor de Lis. E em sua biografia, a pastora afirma ter começado a namorar com Anderson em 1993. Irmãos, agora esta outra parte aqui é que é tremenda. Salmo é escrito com sangue. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Obra satânica está repreendida em nome de Jesus. Em outra parte do depoimento, o homem diz aos policiais que presenciou a realização de um ritual no qual Flor de Lis solicitou a alguns filhos que cortassem a mão com uma pequena faca e escrevessem com sangue salmos da Bíblia. Meu Senhor! Naquela época, segundo a testemunha, a pastora abrigava cerca de 30 crianças em sua casa e os mais velhos ajudavam a cuidar dos menores e a fazer tarefas domésticas. A testemunha relembrou ainda em um ritual feito por Alexander Felipe Matos Mendes, um dos filhos afetivos de Flor de Lis, amando da mãe. O rapaz teria colocado a foto do empresário Pedro Werneck em cima de uma maçã com fitas coloridas, sendo jogado mel por cima. O ritual tinha o objetivo de iluminar Pedro para ele conseguir algo para o grupo. O empresário ajudou financeiramente a família de Flor de Lis até poucos anos atrás. Agora, ritual com pastor nu. O homem ainda revelou à polícia que em certa ocasião, quando a família se mudou para uma casa em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, teve autorização para participar de um ritual no qual antes sua participação era vetada. Segundo ele, na ocasião o pastor Anderson ficou pelado, quer dizer, nu, no centro de um círculo feito de giz. Flor de Lis então iniciou uma espécie de reza ou manta, na qual oferecia Anderson como oferenda. Irmãos, vocês lembram que naquela época, quando Deus me revelou, eu falei para vocês que provavelmente ele tinha sido oferecido a deuses satânicos? Estão lembrados disso? Logo que chegou na casa, o homem afirma já ter notado que o pastor Anderson era uma figura central na família. Ele relata que, logo após sua chegada, houve uma reunião na qual o pastor afirmou que todos do grupo seleto, do qual ele passou a fazer parte, eram anjos caídos. Eram anjos caídos. E Flor de Lis estava ali para recuperá-los. Olha, irmãos, que obra diabólica, que obra satânica. Anderson prosseguiu dizendo que Flor de Lis era na realidade um querubim de nome Keturiane. Mas aquele assunto era restrito a um grupo da casa. Afirmando que todos do grupo restrito eram anjos que ela estava salvando, Flor de Lis colocou nomes em todos. Anderson do Carmo era Daniel ou Niel, Carlos Ubiraci era Rubem, Wagner Andrade Pimenta passou a ser Misael e Alexander Luan. Misael, Luan e Carlos são filhos efetivos de Flor de Lis e passaram a conviver com a pastora ainda na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Os dois primeiros romperam com a mão após a morte do pastor Anderson. O Ministério Público Estadual recebeu informações anônimas das práticas que existiam na casa de Flor de Lis, no Jacarezinho. Em duas delas, as denúncias eram de que a deputada fazia rituais de magia negra. As informações foram encaminhadas para a Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Agora vem, acusações. Ainda, segundo o Extra, a testemunha ainda fez sérias acusações contra Anderson e Flor de Lis. O homem contou que após uma adolescente ter recém-chegado na casa da pastora, Anderson pediu a Flor de Lis autorização para se relacionar sexualmente com aquela jovem. Diz que Flor de Lis autorizou e de fato ocorreu por vezes.
No entanto, a jovem não gostava dessas situações, mas obedecia o que era determinado por Flor de Lis. Diz trecho do depoimento: o homem ainda relatou que Flor de Lis recebia pastores estrangeiros em sua casa e uma das filhas era oferecida sexualmente para eles. Olha, irmãos, que coisas satânicas, diabólicas, obras malignas. Em 2000, quando já namorava a atual esposa, o homem resolveu sair da casa de Flor de Lis. Ele contou à polícia que quando a sua mulher teve conhecimento do que ocorria na casa da deputada, fez uma denúncia à Convenção de Ministros das Assembleias de Deus do Estado do Rio. O homem também contou aos policiais que recentemente foi diagnosticado com transtorno de personalidade esquizotípica e toma medicamentos regulares há 6 meses. O homem contou que a doença não chegou a se manifestar ou lhe incomodar em épocas anteriores. Procurado pela Extra, Flor de Lis afirmou que a testemunha deveria provar as acusações. Isso é algo que responderei a ele judicialmente. Ele terá que provar o que ele fala, porque são coisas muito graves e sérias que ela fala. Defendeu. Então, amados, aqui está, não é? Mais este escândalo que vem à tona, não é? Através de pessoas que dizem ser de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado, irmãos, porque Satanás está trabalhando de uma forma muito extraordinária no mundo para derrotar as vidas daqueles que querem servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então alguém pode dizer, mas isso aqui é um escândalo missionário. Para você falar isso no canal, não é um escândalo, irmãos. Quem fez o escândalo não foi eu. Escândalo é aquele que traz o escândalo. Então isso aqui é simplesmente para vocês se prevenirem e ficarem com os olhos abertos e não ir atrás de qualquer coisa que dizem ser de Deus. Porque há muitas coisas no mundo que não vêm de Deus. Ok, amados? Há muitas coisas no mundo que não estão vindo de Deus, muitas pessoas que estão usando as coisas de Deus para fazer obras malignas, para fazer obras diabólicas, ok, amados? E nós temos que estar atentos para estas coisas, para que você não venha cair neste engodo e ser levado ao inferno, ok? Então, irmãos, Deus não me revelou à toa aqueles espíritos malignos, espíritos de rã, que vocês se lembram na época, não é? Então aí está, irmãos, mais um vídeo de escândalo daquela que professa ser missionária e pastora. Por isso que a palavra de Deus diz que no fim dos tempos, quando chegarem diante do juízo final de Deus, Deus vai dizer: não vos conheço. Ok, amados? Então fica aí, irmãos, a atenção, mais um escândalo que não vem de Deus e que merece atenção para que vocês não sigam esse tipo de gente, ok? Um abraço, Deus os abençoe e vocês fiquem firmes no Senhor. Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, tu revela, Senhor, que o Senhor revela, cumpre-se, Senhor. Senhor, pode passar 1 ano, 2 anos escondido, mas vem à tona. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque tu és bom. Deus, nós não estamos aqui para acusar ninguém, Senhor, porque, Senhor Jesus, quem pode acusar é só mesmo Satanás. E quem pode fazer juízo é só Deus. Ó Senhor, mas tudo está na palma das tuas mãos. Faça-se segundo a sua vontade, Senhor. Ó Deus, aqui na terra. Senhor, toma cada filho teu nas tuas mãos. Que não venha servir de escândalo, mas que venha servir, Senhor Jesus, de alerta para aqueles que querem te servir. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém.